Você já sentiu como se existisse algo invisível segurando você? Já percebeu que algumas pessoas parecem atrair sucesso, amor e oportunidades com facilidade, enquanto outras vivem como se estivessem sempre nadando contra a corrente? E se eu te dissesse que existe uma força real e mensurável que está moldando cada aspecto da sua vida e que ninguém te ensinou como controlá-la? A verdade é que tudo é energia. Seus pensamentos, suas emoções, sua saúde, suas escolhas. E enquanto você não aprender a comandar essa força, ela continuará comandando você. Mas isso está prestes a mudar, porque hoje você vai descobrir o código oculto por trás da realidade. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Imagine viver submerso em um oceano invisível, um mar silencioso, presente em cada gesto, em cada pensamento, em cada emoção que atravessa o seu corpo. Agora imagine nunca ter se dado conta disso. Respirar esse mar, mover-se dentro dele, ser moldado por suas correntes, sem ao menos perceber que ele existe. É assim que a maioria das pessoas vive em relação à energia. Ela não é um conceito abstrato, tampouco uma teoria reservada a monges ou cientistas. Ela é o pano de fundo de toda a existência, o campo onde a vida acontece. Está no calor de um abraço, na tensão de um ambiente, no silêncio entre duas palavras. Está no olhar de quem ama e também na ausência de brilho nos olhos de quem já desistiu. E ainda assim, passamos pela vida como peixes que não sabem que estão na água, mas os antigos sabiam, e sabiam profundamente. Os chineses a chamaram de Qi, entendendo que sua fluidez determinava a saúde do corpo e a clareza da mente. Os hindus, há milênios, falam do prana, a respiração do universo, circulando entre os chakras e sustentando tudo o que vive. Já os alquimistas medievais, envoltos em mistério e metáforas, descreviam-na como a força vital, a substância invisível capaz de transformar chumbo em ouro, não apenas nos metais, mas também na alma humana. Hoje, os físicos a chamam de campo quântico, uma matriz energética onde todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. O nome muda, a essência não. E o mais fascinante, embora todos esses saberes pertençam a culturas distantes entre si, no tempo e no espaço, todos apontam para a mesma verdade. Existe algo maior do que o que os olhos podem ver, algo que nos atravessa, algo que nos conecta, algo que pode ser desperdiçado ou direcionado. Você pode não ver a gravidade, mas sabe que ela existe porque sente seu efeito. Ela te mantém com os pés no chão, literalmente. A energia, por sua vez, não te prende. Ela te convida a se elevar. A diferença é que, enquanto a gravidade age de forma automática, a energia responde à sua consciência. É um espelho sensível ao seu estado interno. Você já reparou nisso? Já notou como algumas pessoas nos revigoram só de estarem por perto, enquanto outras nos deixam exaustos depois de apenas alguns minutos de conversa? Já se deu conta de como um ambiente pode sugar seu ânimo, mesmo que tudo ali pareça normal? Ou como você pode passar horas nas redes sociais e sair mais ansioso, mais disperso, mais vazio do que quando entrou? Nada disso é por acaso. Isso é energia em jogo. E, talvez sem saber, você esteja cedendo a sua. Não por generosidade, mas por falta de consciência. É como se você carregasse consigo uma vela acesa e, sem perceber, deixasse que o vento a apagasse sempre que cruzasse o caminho de alguém. E a verdade é que a maioria das pessoas vive assim, com a chama oscilando, sem saber como proteger sua luz, muito menos como fazê-la crescer. Mas aqui está o ponto de virada. Existe um caminho. Existe um modo de estar no mundo sem ser constantemente drenado. Um modo de recuperar sua força, de ancorar sua presença e de expandir sua vibração. E esse caminho não começa com algo externo, mas com uma mudança sutil e interna, o reconhecimento.
porque só se transforma aquilo que se reconhece. E talvez seja justamente agora que você esteja começando a perceber que sempre esteve na água. O maior erro que te ensinaram, e talvez o mais difícil de desaprender, foi acreditar que a sua realidade se constrói apenas com esforço, lógica e circunstância, como se a vida fosse uma equação matemática onde, se você aplicar os fatores corretos, o resultado inevitavelmente será positivo. Mas não é assim. Nunca foi. A verdade é que a realidade se molda em um plano muito mais sutil, mais invisível e, por isso mesmo, mais poderoso. Ela se molda por frequências, pela energia que você emite quando ninguém está olhando, quando você não está forçando nada, apenas sendo. Imagine-se por um instante como uma antena, um transmissor de ondas invisíveis que reverberam pelo espaço, ecoando além do que você consegue ver. Se essa antena está mal sintonizada, se sua frequência está vibrando no medo, na dúvida ou na escassez, o que você capta de volta é exatamente isso: ruído. Um zumbido constante de confusão, de repetições dolorosas, de portas que parecem sempre se fechar no momento em que você mais precisa que se abram. Nada parece encaixar, nada flui, e você começa a pensar que está fazendo algo errado, que talvez precise se esforçar mais, planejar melhor, tentar diferente. Mas não se trata disso. O problema não está na superfície, está na base. Porque por mais que você remodele o cenário externo, se a vibração interna continuar desalinhada, o filme da sua vida seguirá com a mesma trilha sonora dissonante. É como tentar mudar o enredo de um filme apenas trocando os figurinos. O que importa mesmo é o roteiro, a essência invisível que conduz tudo. Agora, e se você ajustasse sua frequência? E se, em vez de tentar controlar tudo com as mãos, você começasse a observar a qualidade da sua presença? Porque no fundo, o universo não está escutando suas palavras ou lendo seus planejamentos meticulosos. Ele está sentindo você. Ele responde àquilo que você é, não ao que você diz que deseja ser. E isso muda tudo, porque muitas vezes você pede por abundância, mas vibra escassez. Implora por amor, mas vibra abandono. Clama por clareza, mas carrega consigo o peso da confusão. É como gritar por luz, com as janelas da alma fechadas. Você já se deu conta disso? Já percebeu como algumas pessoas parecem atrair oportunidades, sincronicidades e caminhos inesperados sem grandes explicações? Não é sorte, é frequência. É o campo energético que elas emanam, quase como um perfume invisível, mas irresistível, que atrai exatamente o que está em ressonância com seu estado interno. Não se trata de fingir positividade ou de repetir mantras vazios. Trata-se de realinhar sua essência, de olhar com coragem para as crenças que estão segurando sua vibração lá embaixo, de limpar o terreno emocional onde você tem semeado seus dias. E sim, isso exige consciência, exige presença, exige aquela pausa profunda entre um pensamento e outro, onde você finalmente consegue se escutar além do barulho do mundo, onde começa a reconhecer que o seu verdadeiro poder nunca esteve em controlar o que acontece, mas em escolher como você vibra diante do que acontece, porque essa vibração, essa música silenciosa que você emite a cada instante, é o que molda sua realidade, tijolo por tijolo, pessoa por pessoa, experiência por experiência. Então pare por um instante e sinta. O que está emitindo agora? Medo ou confiança? Escassez ou gratidão? Controle ou entrega? Essa resposta vale mais do que qualquer plano, porque queira você ou não, o universo está escutando, o tempo todo, e ele sempre responde com exatidão, mesmo quando você ainda não percebe a lógica por trás dessa resposta. Mas talvez, se você silenciar só um pouco mais, consiga ouvir algo diferente, algo que já estava tentando te alcançar há muito tempo, só esperando você sintonizar na frequência certa. Você foi treinado para ignorar a energia,
Desde pequeno te ensinaram a buscar fora aprovação, status, reconhecimento. Nunca te ensinaram a olhar para dentro. E isso não foi por acaso, porque quem domina sua energia, domina sua realidade. E quem domina sua realidade não pode ser controlado. Os grandes mestres sabiam disso. Alquimistas transformavam chumbo em ouro. Simbolicamente, eles transformavam ignorância em consciência. Eles dominavam a própria energia. A pergunta é: você quer continuar sendo controlado por forças externas? Ou quer finalmente assumir o comando? Você já reparou como tudo ao seu redor parece te empurrar para longe de si mesmo? A vida moderna é uma dança de distrações. Redes sociais, metas, comparações, likes. Uma avalanche de estímulos que te faz acreditar que quanto mais você conquista por fora, mais completo vai se sentir por dentro. Mas a verdade é outra, porque quanto mais você busca fora, mais distante fica da única coisa que realmente importa, sua própria essência. E é aí que mora o paradoxo. A energia que você tanto procura, esse estado de presença, clareza, poder, nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. Só que ninguém te contou isso. Ninguém te ensinou a voltar para casa. Você lembra quando era criança? Aquela fase em que tudo parecia mágico, em que você sentia as coisas de forma intensa, em que o tempo parecia se esticar e o momento presente era suficiente. Aquilo não era ingenuidade. Aquilo era energia pura, sem interferência. Antes do mundo te dizer como se comportar, quem você deveria ser, o que deveria sentir vergonha, o que deveria esconder. Aos poucos, você foi se desconectando de si, foi se moldando para caber, foi se afastando da sua fonte. E cada passo que dava para se encaixar era um passo que te afastava da verdade. Mas a energia não se perde, ela se adormece. E é por isso que você sente esse vazio que não sabe explicar. É por isso que, mesmo conquistando tudo que disseram que era importante, algo ainda falta, porque você está tentando preencher um buraco espiritual com conquistas materiais. E esse tipo de buraco só se preenche com reconexão, com presença, com verdade. E isso não é papo esotérico, é o resgate mais revolucionário que alguém pode viver. Dominar a própria energia não é sobre controlar emoções ou pensar positivo. É sobre reconhecer o que vibra em você, o que te enfraquece, o que te acende. É aprender a ler seus próprios sinais, confiar na sua intuição, fazer escolhas a partir da consciência, não da carência. É o oposto de viver no piloto automático, e o primeiro passo é simples, mas profundo: parar, silenciar, observar, porque é no silêncio que a energia começa a falar. Mas claro, isso exige coragem, porque olhar para dentro é encarar tudo que você evitou por anos, medos, feridas, máscaras. Só que nesse mergulho está o ouro que os alquimistas buscavam. O ouro não é um metal, é um estado de ser, uma consciência tão limpa que nenhuma mentira sobre você mesmo sobrevive. E a partir daí, tudo muda. Sua vibração muda. Suas escolhas mudam, seu mundo muda, porque quando você muda, tudo responde. A questão é, será que você está pronto para parar de correr? Porque enquanto você fugir de si mesmo, estará sempre sendo conduzido por algo que não é seu. Mas se decidir voltar, não por obrigação, mas por verdade, então começa uma jornada que poucos têm coragem de viver, mas que transforma para sempre quem escolhe continuar. Quando você entende que energia é movimento, algo profundo dentro de você começa a se reorganizar. De repente, aquele velho cansaço que parecia imutável revela-se como um acúmulo estagnado, uma represa prestes a transbordar, não uma condição permanente. As emoções, tão intensas e às vezes tão desconcertantes, deixam de ser monstros ocultos para se tornarem sinais vitais de que há algo vivo pulsando em você. Medo é energia que perdeu o caminho. Coragem é a mesma energia, mas em fluxo. Dúvida é energia parada, esperando direção.
E a certeza? A certeza é simplesmente o momento em que você se alinha com esse fluxo e decide confiar. Pensamentos não são apenas ideias flutuantes, são ondas. Pequenos impulsos que, somados, formam o mar da nossa experiência. Já reparou como um único pensamento pode mudar completamente o seu estado em segundos? Como uma lembrança pode aquecer o peito ou congelar a alma? Isso não é apenas psicológico, é energético. E quando você começa a ver a vida por essa lente, tudo muda, porque nesse novo paradigma, você não é mais vítima dos seus estados internos. Você é o condutor. E aprender a conduzir energia é como aprender a respirar de novo, só que consciente. Meditação, por exemplo, não é um retiro da realidade, é um reencontro com ela. Não se trata de esvaziar a mente, mas de silenciar o ruído para ouvir o que sempre esteve ali, sutil, esperando por atenção. É um treino tão real quanto um exercício físico, mas ao invés de fortalecer músculos, fortalece presença. E presença é poder. Pranayama não é um ritual místico como muitos ainda acreditam. É engenharia da respiração, uma maneira precisa e eficaz de mexer nas alavancas invisíveis do corpo. O ritmo da respiração muda a química do cérebro. E quando você domina a respiração, você domina o estado. Simples assim. Como ajustar o termostato da própria alma? O mais fascinante é que a ciência moderna, com toda a sua metodologia e instrumentos de precisão, está pouco a pouco chegando onde os antigos mestres já estavam há milênios. Como se estivéssemos escavando, com tecnologia, aquilo que antes era acessado com silêncio. Neurociência, física quântica, estudos de coerência cardíaca, todos começam a convergir numa única direção. Energia é real, e não só real, é tudo. O corpo é energia condensada, a mente é energia em movimento. As relações, as palavras, os olhares, os silêncios, tudo vibra, tudo pulsa, tudo informa. Mas talvez a parte mais reveladora seja perceber que não é preciso viver isolado em uma caverna no Himalaia para experimentar isso. Não é preciso adotar vestes brancas nem decorar mantras em sânscrito. A transformação está nas pequenas escolhas. Está em parar por um minuto, fechar os olhos e escutar. Está em respirar fundo antes de reagir. Está em perceber o que você sente e não apenas o que você pensa. Porque é aí, nesse espaço sutil entre o estímulo e a resposta, que a energia começa a se mover com consciência. É ali que a mágica, ou melhor, a realidade ampliada, começa. O que antes parecia místico, agora revela-se como uma tecnologia esquecida da alma. Um saber que sempre esteve disponível, mas que agora começa a ser traduzido para a linguagem do nosso tempo. E essa tradução não diminui sua potência, pelo contrário, torna-a acessível, porque o que é verdadeiro permanece, seja falado em mantras ou em gráficos, seja vivido em silêncio ou comprovado em laboratórios, e talvez, apenas talvez, estejamos começando a lembrar. Você quer saber como aplicar tudo isso? A resposta não está em fórmulas mágicas nem em promessas vazias. A chave, apesar de parecer simples, é uma das mais desafiadoras de todas: foco. Sim, é aí que tudo começa. O foco é a lâmina que corta a névoa da distração. É o farol no meio da tempestade mental. Em um mundo que disputa sua atenção a cada segundo, manter o foco é por si só um ato revolucionário. E talvez você ainda não tenha se dado conta, mas energia vai exatamente para onde sua atenção vai. Não há exceções. Onde está sua atenção, está sua criação. Se você se distrai, você se drena. É como deixar uma torneira aberta no meio do deserto. A água escapa e quando você mais precisa, o poço está seco. Mas se você foca, você se fortalece. Você concentra, condensa, multiplica. Torna-se um campo magnético que atrai propósito, clareza e direção. E não se trata de foco tenso, forçado.
É um foco leve, mas firme, como o de um arqueiro que respira fundo antes de soltar a flecha, como o de um monge que contempla o nascer do sol em completo silêncio. Um foco que nasce do treino, não do esforço cego. Um foco que se constrói com pequenos rituais diários, simples, porém sagrados. Respiração consciente, observação dos pensamentos, movimento intencional do corpo. Isso não é moda, isso é treinamento, isso é alquimia. Cada gesto que você executa com presença transforma o comum em extraordinário, transforma um corpo cansado em um templo energético, transforma uma mente ansiosa em um espaço de criação. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você precisa proteger sua energia, como um guerreiro protege sua espada. Porque energia não é infinita, e mesmo a alma mais brilhante se apaga quando se permite ser sugada por tudo e todos. Guarde sua energia. Não a dê para qualquer um. Não a desperdice com notícias que te assustam, com redes que te intoxicam, com pessoas que te puxam para baixo apenas porque se sentem melhor te vendo pequeno. Parece radical? Talvez. Mas quem disse que viver com consciência seria confortável? Isso é para quem decide acordar, para quem não aceita mais ser marionete de impulsos, notificações e ciclos viciantes. Treine sua mente como um guerreiro treina sua espada. Afie sua percepção. Discipline seus pensamentos. Honre seus limites. Porque no fim das contas, onde está sua mente, está a sua energia. E onde está a sua energia, está o seu poder. Sim, poder. Não o tipo que controla os outros, mas o tipo que transforma a si mesmo. O poder silencioso de quem sabe quem é. O poder de criar uma realidade nova a partir de dentro. E agora, chegamos aqui. Você e eu, na beira de uma decisão. Você sabe, energia é a base de tudo. Ela é a semente da criação, o alicerce da mudança, a força por trás de qualquer transformação verdadeira. Mas saber não é suficiente. A pergunta real é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode ignorar, voltar à rotina, assistir mais um vídeo e deixar esse aqui passar como tantos outros já passaram. Ou pode decidir. Decidir que a partir de hoje você vai treinar, proteger e direcionar sua energia com consciência. Decidir que vai parar de entregar seu poder em troca de migalhas de validação. Decidir que está pronto para assumir o papel que sempre foi seu, mas que você talvez tenha esquecido. O de arquiteto da sua própria realidade. E não, isso não é fácil, mas o caminho nunca foi sobre facilidade, foi sempre sobre verdade. A verdade de que os verdadeiros mestres não são aqueles que têm mais força, mais seguidores ou mais reconhecimento. São aqueles que aprenderam a usar sua energia com maestria, que sabem exatamente quando falar, quando silenciar, quando agir e quando apenas observar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você sentiu algo, talvez uma memória adormecida, talvez um chamado antigo, talvez o eco de uma verdade que você sempre soube, mas que o mundo tentou te fazer esquecer. Você está pronto. Pronto para sair do piloto automático, pronto para viver com intenção, pronto para despertar o que há de mais poderoso dentro de você. Comente abaixo. Eu entendi se essa mensagem tocou algo dentro de você. E se quiser ir além, clique no link na descrição e entre para a nossa comunidade. Porque o verdadeiro poder nunca esteve fora, ele sempre esteve aí dentro, silencioso.